Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo falar sobre o Botafogo, mas afinal de contas, o que está acontecendo com o Botafogo? Bom, evidentemente eu também não vou saber responder essa pergunta, né? Todo mundo está querendo saber o que é e é uma coisa realmente inexplicável, né? Enfim, eu tenho até algumas teorias aí sobre isso, mas no final das contas é só teoria. Bom, o Botafogo, como todo mundo que acompanhou o Brasileirão esse ano aí, viu que foi líder durante várias rodadas, chegou a abrir 13 pontos de vantagem sobre os adversários e chegou naquele momento que ficou assim, já ganhou, não tinha como mais tirar o título do Botafogo. E por incrível que pareça, depois que o técnico lá, que foi contratado pelo time lá da Arábia, do Cristiano Ronaldo, saiu, tentou trazer outro português, não deu certo, tentou deixar o Lúcio Flávio, não deu certo, trouxe o Thiago Nunes agora e, pelo visto, a coisa não está dando certo. Bom, se a gente pegasse lá o início da temporada, e é bom contextualizar isso, e aí falássemos assim, o Botafogo vai figurar ali entre os candidatos ao título até as últimas rodadas. Eu acredito que a maioria das pessoas que trabalham com futebol, jornalistas, torcedores, pessoas comuns aí que gostam de futebol, que entendem pelo menos um pouquinho de futebol, diriam assim, não, você está totalmente equivocado, isso não vai acontecer. Porque o Botafogo, na temporada passada de 2022, junto com o Cruzeiro, o Vasco, e estavam ali disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E realmente foi algo assim assustador, né? A forma como que o Botafogo conseguiu realmente chegar ali na primeira divisão e disputar ali em pé de igualdade com os times que têm maior investimento. No Campeonato Carioca, o Botafogo não fez uma boa campanha, fez uma campanha bem razoável, né? Não chegou nas finais, as finais foi Flamengo e Fluminense, né? Mas acho que ele ganhou depois o título lá da Taça Rio, que seria um título ali naquelas posições ali que ficam depois ali do quarto colocado, né? Sempre muda uma fórmula, mas enfim, o Botafogo ganhou ali algo que era menos prestigioso do que o título de verdade, não chegou nem na final. E aí, quando iniciou o Brasileirão, para surpresa de todos, lá no tapetinho, né, no Engenhão, reformado, pronto para receber os jogos no Campeonato Brasileiro, o Botafogo se mostrou ser um time bem coeso, bem treinado, sabendo o que quer, e fez um primeiro turno ali praticamente impecável, vencendo quase todas as partidas ali, se eu não me engano, talvez empatou uma partida no seu estádio. Então fez uma campanha incrível, se postulou como candidato ao título, e aí nas últimas rodadas aí o que a gente tem visto foi realmente algo inexplicável. Eu vou comentar aqui onde tudo isso começou, né, que culminou aí nessa entregada, né, vamos dizer assim, de forma mais acentuada. Tudo começou assim, como para a gente ver essa situação como está naquele jogo Botafogo e Palmeiras, né? O Botafogo vencia por 3-0 no primeiro tempo, o Palmeiras nem tocou na bola ali no primeiro tempo, realmente fez um primeiro tempo avassalador o Botafogo, e daí no segundo tempo o Palmeiras conseguiu diminuir, ainda teve um pênalti para o Tiquinho Soares, que ele perdeu, e aí o Palmeiras fez 3-2, 3-3 e no último lance do jogo, o Palmeiras conseguiu a vitória. No último lance do jogo, hein? Guarda esse detalhe. Bom, aí começou a coisa, né? O Palmeiras era um adversário que estava ali, cresceu, né? Empatou ali em pontos ali, só que o Botafogo ainda tinha um jogo a menos. Bem, e aí a gente teve o próximo jogo aí, né? Que foi o Botafogo e Grêmio, né, jogando no estádio de São Januário, e você vê como que são as coisas no futebol, né? O estádio lá do Botafogo, né, o Newton Santos, ele tem aquele gramado sintético, e por contrato o Luizito Soares, né, atleta lá do Grêmio,
grande estrela do futebol mundial, seleção do Uruguai, Barcelona do Messi, Atlético de Madrid, começou a carreira no United, no Liverpool, né? Jogou no Liverpool muito tempo. Então, ele não joga em gramado sintético por causa de lesão, toda essa coisa. Então, isso cláusula de contrato do Luizito Soares. No entanto, estava tendo um show lá no estádio do Botafogo, o que fez com que o clube transferisse esse jogo para São Januário, que é o estádio do Vasco ali no Rio de Janeiro. Daí, como o jogo foi em São Januário, grama natural, o Luizito Soares foi escalado. E o que aconteceu? O cara meteu um hat-trick e conseguiu ali garantir a vitória do Grêmio, que naquele momento se postulou a título também. Todo mundo queria esse título, né? Bom, essa também foi inexplicável. E daí continua. Aí a gente teve um jogo contra o Red Bull Bragantino, onde o Botafogo poderia ali se recuperar, né? Começou perdendo de 1-0, fez a virada 2-1 e no último lance do jogo o Botafogo novamente toma um gol. Isso era com mais de 50 minutos ali, né? E ali cede o empate para o Red Bull Bragantino, vendo de novo a chance, a oportunidade de estar na ponta do campeonato e escapar. E aí continua o jogo contra o Santos, o Botafogo vencendo por 1-0, o Santos brigando para não cair para a segunda divisão, o time do Santos bem limitado, um time que não está fazendo uma boa campanha, tem muitas dificuldades o time do Santos, trocou de treinador várias vezes, um elenco assim, bastante questionável, né? Não é um time que tem oferecido perigo para ninguém, né? Assim, o Santos perdeu várias partidas, o Botafogo estava ganhando de 1-0, até que no último lance do jogo o Botafogo toma empate do Santos. Bom, e a coisa não para por aí. O Botafogo foi até Coritiba para jogar lá, né, com o Coritiba lá no Paraná, o Coritiba já rebaixado, portanto não disputando nada ali no campeonato, além de ser um time que não fez jogos bons nesse campeonato, teve muita dificuldade durante todo o campeonato. O jogo foi muito duro, muito ruim, né? Por parte principalmente do Botafogo, que não estava fazendo uma atuação boa. E daí, com 51 minutos do segundo tempo, acontece um pênalti ali para o Botafogo. Eles têm a chance de converter esse pênalti, né? E sair dali com a vitória e novamente retomar a liderança do campeonato, que até então estava na mão ali do Palmeiras. E daí, o Tiquinho Soares vai para a bola, converte o pênalti e o improvável acontece. Com 53 minutos, logo depois ali na saída de bola, o Coritiba empata o jogo. Eu acredito que a defesa ali do Botafogo deu uma dormida no ponto, né? Foi algo assim realmente inacreditável, né? Então a torcida sai do êxtase total, né, de conseguir ali uma vitória ali com 51 no último lance do jogo, mas na verdade no último lance do jogo o que aconteceu foi mais um gol que o Botafogo sofreu e mais um empate. Então isso aí foi algo assim que realmente marcou todo mundo tá assim, virou motivo de chacota nacional o Botafogo, né? Principalmente a torcida do Botafogo, e aí todo mundo procurando explicação, mas afinal de contas o que está acontecendo com o Botafogo? Bom, eu vejo muita gente falando que os jogadores moralmente já não se sentem ali capazes de conseguir as vitórias, que eles estão destruídos, né, psicologicamente, moralmente e tal. Pode até ter sentido, mas quando eu vejo ali que são atletas experientes, são jogadores que já jogaram em vários clubes, né, e não são tão jovens assim, e portanto acho que isso talvez teria algum peso, mas não seria assim preponderante assim para isso, porque no primeiro turno eles conseguiram vencer, como agora eles não conseguem mais os resultados, desaprenderam a jogar bola, é muito estranho. Existem várias teorias aí para o que está acontecendo com o Botafogo, mas é claro que tudo é muito especulação, né? Ninguém na real vai saber realmente o que está acontecendo internamente ali
grupo. Uma teoria que tem se falado aí, meio louca até, mas que se a gente for pensar pode até fazer sentido, né? Eu não sei se isso é verdade, eu não sei se de certa forma isso poderia acontecer, mas pelo que a gente tem visto no futebol, eu acho que tudo é possível, né? Tudo é possível, principalmente tratando aqui do futebol brasileiro e da forma como as coisas são políticas aqui no Brasil, né? As organizações, enfim. Mas uma teoria que tem circulado, né, é que o CEO do Botafogo, né, o presidente do Botafogo, o dono, né, na verdade, seria, né, o dono do Botafogo, ele criou um time para ser time de apostas, né? Então existem uma quantidade muito grande ali de apostas em cima do Botafogo como campeão ali, né? Principalmente no final do primeiro turno, porque abriu uma vantagem longa. E ali no segundo turno, né? O time de uma hora para outra, né? Começou ali a se desarticular, né? Então, existe essa teoria de que existe muitas apostas ali, muitos milhões de dólares ali nas casas de apostas ali em cima do Botafogo, e o fato do Botafogo não mais ganhar esse título daria muito lucro para as casas de apostas. É claro que isso é muito louco e tal, mas no final das contas a gente sabe que tudo pode ser possível, né, no futebol, né? A gente não sabe, né? A gente teve aquele escândalo aí no começo do ano, né, das manipulações de resultados, principalmente por causa de um dirigente lá do Vila Nova, né, de Goiás, que denunciou isso. Então isso foi meio que um escândalo, né, na imprensa principalmente, né, e tal. Mas rapidamente aquilo foi abafado e tal, e ninguém mais comenta nisso, ninguém mais se fala nisso, né, ameaçou punir alguns jogadores, né, mas enfim, no final das contas não deu em nada. E o que a gente vê, né, como que o futebol, as coisas acontecem no futebol, né, realmente dá para acreditar em tudo. Principalmente, né, a gente vê o Vila Nova, né, que no final ali, né, do jogo da Série B, né, ele precisava de uma vitória, né, para subir para a Série A. Jogou contra o ABC de Natal, que já estava rebaixado, e perdeu por 3-1. E o que se cogitou, o que se falou aí muito foi que os jogadores do ABC receberam ali a chamada mala branca, né? Se receberam R$200 mil cada jogador para vencer o Vila Nova. Então esse tipo de coisa sempre aconteceu no futebol, né? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã que vai acabar. E agora a gente tem mais esse detalhe que são as casas de apostas, né? Será que isso aí não vai influenciar campeonatos? Será que esse pessoal aí não tem o poder de manipular resultados? Não sei dizer. Mas tudo é possível, principalmente quando envolve aí essa questão financeira e econômica, né? O Botafogo fez uma campanha ao ponto de vista de números, né, de resultados, excelente. Ninguém esperava que o Botafogo fosse chegar nessa posição. E está aí praticamente, já está garantido aí na Libertadores, né, vai disputar a Libertadores do ano que vem e ainda tem chances de título, né? Eu acho que é meio remoto isso, mas pode acontecer. Pois bem, deixa aqui sua opinião, o que você acha dessa campanha do Botafogo, o que você acha que aconteceu para o time do Botafogo cair tanto assim de rendimento. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.